Que tá tudo ok. Tá, né? Olá, olá, muito bom dia. Bom dia para todos vocês que estão aqui. Bom dia, bom Facebook, dia. Instagram, Tudo YouTube. ok? Tudo ok. Vamos entrar lá. Vou mandar os meus aviãozinhos. Dá um bom dia pra turma aí, então. Bom dia, bom dia. Vamos compartilhar, chamar as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente se relaciona. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Para que todo mundo esteja alinhado. É muito mais fácil de caminhar, né? Quando eu aprendo, o Fábio aprende, as pessoas que convivem comigo também aprendem. Tudo se torna muito mais fácil. Mas lembrando que a mudança depende apenas de você, né? Então, não preciso que o meu marido mude para que as coisas aconteçam, né? Se eu mudar, se eu buscar essa mudança, já é algo que vai fazer diferença na tua vida. Olá, tudo bem? Fórmula do relacionamento ideal. Manda bala, manda bala. Vamos falar sobre como desenvolver uma mentalidade de crescimento nos nossos relacionamentos. Como nós podemos desenvolver essa mentalidade, essa maturidade emocional, né? Hoje pela manhã eu falei um pouco, eu venho falando durante a semana toda sobre essa maturidade emocional, né? Sobre a praticidade emocional, aquela praticidade de você acolher as emoções, processá-las e liberá-las, usando todo o aprendizado que ela foi capaz de trazer para a tua vida da melhor forma possível. E hoje a gente vai falar sobre a mentalidade de crescimento. Tem um artigo aqui que depois eu posso passar para vocês, que ele fala sobre 3 itens para a gente levar em conta quando a gente quer desenvolver uma mentalidade de crescimento. E o primeiro é aceite a perda. Todos nós temos a capacidade e o potencial de nos reconstruir, de identificar oportunidades de crescimento quando as coisas vão mal. Isso se baseia em uma visão fundamental da psicologia moderna, onde somos literalmente capazes de reconectar nossos cérebros. Somos capazes de criar novos hábitos e até mesmo estabelecer novos caminhos neurais que nos ajudem a reagir a desafios e ameaças de formas mais saudáveis. Vem de encontro com a neuroplasticidade cerebral, né? A questão do nosso cérebro, que nós somos capazes de criar novos hábitos e até mesmo estabelecer novos caminhos neurais. Então, quando as coisas não vão tão bem assim, para onde nós devemos focar as nossas conexões neurais aí? Para onde a gente deve criar novos caminhos neurais? Para um lado positivo, para um lado que a gente possa aceitar um cenário difícil das escolhas que a gente fez. A gente pode pensar que temos o livre-arbítrio, né? Então, a nossa mentalidade, ela precisa estar fixa numa coisa, que nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas nem sempre nos trazem um cenário onde a gente ganha. Nem sempre a vida traz cenários conforme o que a gente espera. E quando isso acontece, como é que a gente reage? A gente aceita a perda? A gente aceita aquela situação que é apresentada pra gente naquele momento? Ou a gente reage murmurando, ou a gente reage culpando as pessoas, sem se responsabilizar pelo cenário bom e pelo cenário ruim da escolha que você fez. Então, aceitar a perda, aceitar que a circunstância, a situação que está se apresentando para você na tua vida, em dado momento, ela faz parte do pacote de aprendizado que você precisa ter. Faz parte do aprendizado
que você veio nessa vida para receber. Então essa mentalidade, esse mindset, ele é um mindset de crescimento, de evolução. E quando a gente não tem um mindset de crescimento, de evolução, a gente tem o quê? Uma mentalidade fixa. Uma mentalidade fixa que acha que a gente já nasceu com todos os recursos que a gente podia ter nascido. Não há nada que a gente possa buscar internamente e encontrar desenvolvendo novas habilidades. A mentalidade fixa, ela acha que nós não somos capazes de buscar novas habilidades, de desenvolver novas habilidades. Ela acha que o que a gente nasceu, a gente já nasceu e pronto, acabou. Então essa mentalidade é a que traz o nosso crescimento, a nossa maturidade emocional. A gente saber que precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas e nem sempre as nossas escolhas trarão cenários que irão nos agradar. Quando esses cenários não se apresentarem da maneira que a gente imaginou que eles pudessem se apresentar, a forma que a gente vai reagir. É aí que tá. Aceitar a perda. Você tem aceitado? Você tem se responsabilizado da mesma forma? Ou você só aceita, se o bolo tá gostoso, fui eu que fiz. Se não tá bom, foi fulano. E quantas vezes não é possível a gente fazer a mesma coisa na vida, no dia a dia? Bom, se deu certo, eu falo, viu? Que bom. Agora, se não deu certo, eu culpo o marido, eu culpo a vizinha, eu culpo a sogra, eu culpo o patrão, eu culpo Deus e o mundo. Mas se der certo, aí eu me responsabilizo pela minha escolha. E se não der certo, eu não aceito não, eu culpo mesmo. Então é bom pra gente pensar, tá? Porque ele é o número 1. Quer falar alguma coisa sobre ele, Fábio? Não, pode continuar. O número 2, ajuste o seu modo de pensar. Aí aqui ele fala justamente que é um passo fundamental, porém, assumir a responsabilidade que nos cabe sem sermos duros demais conosco. Nos sentirmos mal por alguma coisa pode nos motivar a corrigir a situação ou mudar para melhor, enquanto sermos duros demais conosco pode nos impedir de agir. Quando o GPS erra, né, o que acontece? O GPS, a gente colocou lá uma rota para aquele GPS e de repente a gente virou para a esquerda onde era para virar para a direita e acabou errando. Você já imaginou se a moça do GPS ou o moço, a voz ali presente, metesse a boca na gente? Fala assim, isso, retardada, por que virou aqui? Como é que faz isso? Onde você quer chegar? E quantas vezes não é assim que a gente faz com a gente quando a gente toma uma decisão e o cenário que se apresenta não é aquele que a gente espera? Se criticando, se julgando, ao invés de simplesmente recalcular a rota, né? Porque ela fala, a moça fala, atenção, recalculando a rota. Quantas vezes não é assim que nós deveríamos agir, né, conosco, diante de cenários difíceis? Mas não, é aquela voz que se critica, é aquela voz que se acusa, se julga o tempo inteiro. E essa mentalidade, ela te atrasa, ela não faz você crescer. Então presta atenção e age igual a moça do GPS. Age como se você estivesse falando com o teu melhor amigo, porque é muito óbvio que você não vai dar uma bronca, xingar e falar seu retardado, por que você errou, se um amigo teu vem te pedir um conselho numa hora difícil. Você vai tratar bem. E é assim que a gente precisa se tratar. Então ficar atento, se observar nessa hora,
faz parte desse processo de evolução. Para quem está buscando, para os casais que estão buscando, para as pessoas que estão buscando, para se relacionar melhor com as pessoas, para se relacionar melhor consigo mesmo, com Deus e com o mundo. Fala, Fábio, aqui nessa questão de ajuste o seu modo de pensar em relação às críticas consigo, com as pessoas. Esse segundo ponto que a Kátia acabou de falar, em ajustar o seu modo de pensar, é que a gente, na maior parte das pessoas, acaba acreditando que o modo que ela pensa vem sendo certo. Mas o que isso quer dizer? O modo que você pensa vem te trazendo os resultados que você tem. Por exemplo, se eu penso que quem tem que ser o cabeça da casa sou eu, talvez a gente tenha que ter um alinhamento e um equilíbrio onde a cabeça tenha 2 seres pensantes dentro de casa. Por quê? Porque só uma verte não soma, né? É o sinônimo da sinergia, 1 mais 1 igual a 3, ou seja, o melhor das partes tem. Pode voltar ali só para dar uma olhadinha? Posso, desculpe. E nessa ideia de se manter... Olha o texto. Estou procurando. Aqui. Nessa ideia de mudar o seu modo de pensar, quer dizer que você não está certo em tudo. E quando você tem a autorresponsabilidade de entender que todas as vezes que você acreditou estar certo e der errado, né? Eu não estou falando que isso é bom ou se é ruim, que é melhor ou pior, eu estou falando que continuar tendo a mesma maneira de pensar e julgar um acerto ou um erro, como a Kátia falou, sendo o acerto meu, o erro dos outros, é não ter responsabilidade. Isso não vai fazer você crescer. Vai fazer sim você crescer à medida que você atuar na tua vida, tomando essa responsabilidade de ambos os resultados positivos e negativos, e fazendo com que você compartilhe sim uma nova maneira de pensar. Compartilhar é você compartilhar o seu e receber dos outros. É compartilhar e fazer com que todos estejam juntos com pensamentos novos. Porque se você continuar da mesma maneira, pensando sem ajuste no teu pensamento, você vai ter o mesmo resultado. Eu não estou falando para você mudar o pensamento da água para o vinho, não. Eu estou falando para você entender que você adicionar algo a uma forma de pensar que já deu certo, vai dar melhor ainda. Então quer dizer, se você já aprendeu aquela história, né? Se você faz uma vez, você erra, você aprende. A segunda, talvez seja uma tolice. E a terceira vez fazer a mesma coisa é burrice, né? É persistir no erro. Ou persistir no acerto também não é legal. Sabe por quê? Porque quando você acerta de uma maneira, com um pensamento, essa persistência vai te levar apenas àquele resultado, não vai te levar além. E a gente está falando do quê? De crescimento nos relacionamentos. Eu e a Kátia, por exemplo, para ter um crescimento no relacionamento, não vai ser quando a gente está no conforto, com os pés para cima, viajando para o exterior. Vai ser quando a gente sempre vai ter uma mudança de pensamento, né? Uma maneira que você realmente misture suas emoções, que você realmente comece a ter consciência a partir do momento que você é colocado à prova. E para mudar de pensamento, você precisa conhecer a tua verdade. A tua verdade vai vir através do quê? Das outras pessoas, das outras verdades que vão fazer novas conexões e você vai ter aquele antigo maneira de pensar, aquele antigo pensamento, uma maneira de pensar nova. Isso vai sim dar o crescimento. E isso se torna o quê? Ultrapassado. Lá no passado o que aconteceu, que dava certo, não dá mais. Não dá mais. O relacionamento que você tem com as pessoas que dava certo no passado, eu não estou falando em questão ética, respeito, consideração, amor, não estou falando em sentimento. Eu estou falando da maneira com que a gente tinha. A gente tem que estar cada vez mais próximos. Eu nunca vi, só para você ter ideia, a maneira de pensar, eu como professor, eu nunca vi nessa pandemia, eu nunca vi essa situação, porque nós nunca vivemos, e uma situação que eu vi assim, poxa, a gente estava tão dentro da sala de aula no meio digital, de uma maneira remota, muito mais do que se estivesse presente fisicamente. E essa maneira de pensar nos relacionamentos no meio digital, que todo mundo falava assim, as crianças estão mais conectadas, estão cada vez mais distantes. Não, a um toque ela está próxima dos amigos. A uma simples mensagem com palavras cortadas, eles estão junto dos amigos. Eu não estou falando que está certo ou está errado, mas é uma maneira de pensar com que eles têm do que nós não temos.
O meu pai tinha uma maneira de pensar, meu avô tinha uma maneira de pensar. Os relacionamentos afetivos, conjugais do passado eram diferentes. Não são os mesmos por causa da condição, da maneira que nós pensamos sobre eles. Como é que se pensava na década de 40 a relação, por exemplo, com os funcionários? Não, eu sou o chefe e eles são meus subordinados. Hoje já mudou a concepção, seja a maneira de pensar. Eu sou o líder, chefe e subordinado, lá na década de 40, para 60, 70. Agora chega nos dias de hoje, eu sou líder e tenho meus liderados, tenho os meus colaboradores, tenho os meus parceiros. Veja como muda. E quando você muda, não só a nomenclatura para esse tipo de relacionamento profissional, você está mudando o comportamento, a maneira de você pensar com eles. E assim é nos relacionamentos afetivos, os relacionamentos conjugais. Não é diferente disso. Então esse amadurecimento parte do princípio de você entender o que deu certo e está errado, você compartilhar e você mudar essa maneira de pensar. Ajustar esse modo de pensar, o modus operandi, que não é feito. Tem uma frase, eu falei desses dias, eu vou lembrar, não preciso até buscar. Não vence quem é o mais forte, vence quem é o que tem a capacidade de se adaptar melhor. Então vamos começar pela maneira de pensar, vamos se adaptar. E não é vencer alguém, não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. E você muda a tua maneira de pensar. Eu sou o professor Fábio Sato, para quem não me conhece, e aqui está a Kátia Andrade Aguiar, né? E eu queria ver, não tô conseguindo ver o pessoal aqui do Face, acho que tem alguma, mas a gente vai se adaptando a essa modernidade aqui, a esses aplicativos, e uma hora a gente consegue, né? Então vamos em frente. E o terceiro item? Então falamos o que já? Já falamos sobre ajustar o nosso modo de pensar, já falamos sobre aceitar os cenários, né? Aceitar essa perda. Então, qual é o terceiro item agora? O terceiro item talvez seja uma das coisas mais simples e ao mesmo tempo mais difícil da gente fazer no nosso dia a dia, que é reavaliar o nosso discurso. Sem dúvida, ela é uma das habilidades emocionais que mais precisamos para continuarmos firmes, principalmente quando o futuro é incerto. Então, qual tem sido o teu discurso? Qual tem sido a tua comunicação? Se tudo aquilo que eu comunico eu penso, se tudo aquilo que eu penso eu sinto, e tudo aquilo que eu sinto vira uma crença, e toda crença ela é autorrealizável, o que é que você tem falado? O que é que você tem dito em relação à tua vida hoje, em relação ao teu futuro, em relação às tuas metas, em relação àquilo que você verdadeiramente quer para a tua vida? As tuas palavras, a tua comunicação, ela tem te aproximado ou ela tem te afastado daquilo que você quer viver? Isso a gente precisa avaliar. Se o meu relacionamento não está indo bem, o quanto eu tenho colocado isso no meu discurso de uma maneira negativa, de uma maneira tóxica? O quanto isso tem feito eu pensar coisas que me afastam dos objetivos que eu quero? Isso é preciso reavaliar. Num mindset de crescimento, a comunicação ela precisa ser impecável. A gente precisa estar sempre em busca dessa comunicação impecável. Então, é uma das habilidades emocionais que nós mais precisamos desenvolver para continuarmos firmes, para não cair, porque tudo começa pela comunicação, né? A vida e a morte estão no poder da língua. As palavras, realmente, elas têm poder. As palavras, realmente, elas têm o poder de mudar uma situação, porque se eu não consigo mudar os meus sentimentos, se eu não consigo mudar os meus pensamentos, eu posso começar mudando o meu discurso. Eu posso começar mudando as palavras, daquilo que eu digo no meu dia a dia, que pode me aproximar daquilo que eu quero realmente viver na minha vida.
E aí fala, nossa, mas eu vou estar mentindo, eu vou estar falando, ai, tá tudo bem? Ai, tá tudo bem, ai, não, a gente vai levando a vida, né? Mas se eu falar que tá tudo bem, eu tô mentindo. Não! É falar que tá tudo bem, é você sentir que tá tudo bem, e se não tá, você se revoltar com a situação e fazer com que as coisas comecem a estar Não tudo aceitar, não aceitar uma situação desconfortável como algo que é normal. Não aceitar. As pessoas às vezes falam, nossa, Kátia, mas eu vou ficar lá repetindo aquelas afirmações que você posta. Às vezes eu nem sinto que é verdade, não adianta. Eu falo, só tem dois lados. Ou você sente e a coisa acontece, ou você não sente nada, você vê que aquilo ali é uma mentira na tua vida, se revolta e faz a coisa acontecer. São duas situações. Mas nenhuma delas anula a importância da comunicação na nossa vida. A importância das palavras, das afirmações positivas, daquilo que a gente de fato quer que aconteça. Então presta atenção quando você está na fila do banco, presta atenção quando você vai falar com uma amiga. Dirigindo um carro, o que se fala pro teu marido, o que se fala pra tua esposa, quais são as palavras que você vem proferindo, quais são os pensamentos, né? Você alinha o teu pensamento e qual que é a tua comunicação para isso. É tão fácil, sabe, quando se juntam duas pessoas, você reclamar dos teus relacionamentos, reclamar do teu relacionamento com os teus pais, reclamar do teu relacionamento com o teu marido, e a outra pessoa reclama também, um reclama daqui, outro reclama dali. Filho. Isso aí te aproxima ou te afasta da vida que você quer viver? Eu não tenho dúvida. Alimenta que tipo de sentimento dentro de você quando se fica proliferando, né? Jogando palavras ao mundo de uma maneira que te envenena. Ou, por exemplo, se fica meia hora, só vamos falando de uma maneira prática, se fica meia hora conversando com quem quer que seja, falando de problemas. Se sai dali, se sai na rua, você já vê um problema. Olha aí, tá suja a rua, olha o papel no lixo, olha, vai chover, olha a roupa, olha o vento, olha não sei o quê. Por quê? Porque se alimenta, isso daí num caminho neural pratica, nosso cérebro pratica um exercício. E quando você fica comunicando, você está praticando o exercício do que, nossa, isso acontece comigo, eu só tenho azar, nunca dá certo comigo, veja bem, nossa, vai acontecer de novo, não sei o que, mas tudo num pensamento, numa maneira de comunicar, né, do que você fala, quais são as palavras. Agora, o contraposto também é verdadeiro, né? Isso daí é um vício. E é muito mais fácil a gente focar. É muito mais fácil. Muito mais fácil a gente focar nas coisas que não estão indo bem, no que nas coisas que estão indo bem. É muito mais fácil a gente focar num elogio que você numa crítica do que num elogio, né? Pode ter 1000 elogios, mas se tem uma crítica, é ali na crítica que o nosso cérebro, que a nossa mente vai nesse escolher. Caminho neural, como a Kátia fala assim, uma crítica que pega muito mais atenção, sabe por quê? É porque você tem atenção, o ser humano é carente de atenção. E essa carência de atenção faz com que você viva num mundo tóxico, viva num mundo ruim. Através do que você fala, vive nesse mundo ruim. Porque quando ruim é o que chama atenção. Você quer o maior exemplo? Pega a TV. Matou um, roubou outro, feminicídio, não sei o que, só desgraça. Mas por quê? Porque chama mais atenção. É muito mais fácil você ajudar uma pessoa que está na rua chorando do que você achar que uma pessoa que está sorrindo está certa. Se ela está sorrindo e está sozinha, no mínimo você vai achar que ela é louca. Mas se ela está chorando, você vai ajudar, você vai procurar querer pelo menos saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa, né? Porque tem gente também que quer só saber, não é nem para ajudar, mas é só para... Causa sentimentos de dó, pena, para saber. Compaixão cria. Agora aquele que está feliz, aquele que falou, comunicou, não, minha vida é ótima, se veja bem. Parece maluco. Eu tava vendo um outro negócio de comunicação nisso. Veja como é que é. Eu quero que você perceba essa reavaliar o que você vem colocando no mundo, as suas palavras. Tem aquela pessoa que fez uma viagem, tava com o carro todo na pindaíba, faltando 2 quilômetros, quebrou o carro. Os dois carros, duas pessoas estão fazendo um comparativo. Chegou aquele lá. Chegou um do primeiro e falou assim, nossa, veja bem,
eu tive que andar 2 quilômetros para chegar, porque o carro não presta, esse daí quebrou e não sei o que, pá. É a mesma situação. Aí vem o cara do segundo carro, que também quebrou ali, faltando 2 quilômetros. Ele olhou assim, nossa, andei toda a estrada, só faltou 2 quilômetros. Um ganhou, outro já estava perdendo. Um sabendo e tomando consciência daquilo que ele falava, do que ele pensava, de tudo, a maneira com que ele pensa, ele já saiu vitorioso. Só andei 2 quilômetros por ter andado a estrada toda a pé. O carro, nossa, com todos os problemas que o carro teve ali. Isso assim também é na vida. Se você reclama, se o relacionamento não está bom, se o relacionamento com os seus funcionários, com o relacionamento com seus pais, com o relacionamento com seus filhos, que os seus relacionamentos não estão bons, cresça e veja a maneira que você está pensando e o que você vem falando sobre isso. Veja quanto que você poderia estar comunicando de uma maneira diferente. Aqui, ó. Né? E aceitar que a perda ela veio para te ensinar algo. Esses 3 pontos que a gente falou hoje, que a Kátia falou com mais propriedade ainda. Primeiro, aceite a perda. A perda vai te ensinar. Vai fazer você recalcular. Você vai ter erros. O GPS vai precisar ser colocado em prática. Ajuste a maneira que você vem pensando. Se você continuar pensando da mesma maneira, não vai crescer. Precisa ter adereços ou até mesmo mudar esse pensamento de uma maneira mais... Que é possível achar os recursos dentro da gente, né? A gente tem possibilidades, a gente tem a neuroplasticidade cerebral que ela nos permite desenvolver novas habilidades, aquilo que a gente quer. Então a gente pode ir em busca, sim, de desenvolver tudo aquilo que a gente precisa para conquistar a vida que a gente sonhou. E reavalie o seu discurso. Né? O que você tem falado tem te aproximado ou te afastado da vida que você quer viver? São esses 3 pontos que farão o quê? Você desenvolver a maturidade emocional, você ter uma mentalidade de crescimento, de evolução, onde você sabe que a tua mentalidade, ela tá te aproximando daquilo de quem você quer ser e daquilo que você quer viver. Essa maturidade emocional, você precisa entender que todos os sentimentos eles estão dentro de você. E você pode aprender com todos eles. Exato. Fica aí o Drops de hoje. Um beijo e até amanhã, gente. Para quem não conhece a gente, Professor Fábio Sato. Me segue, Professor Fábio Sato, no Instagram. Aqui, você que está no YouTube, no Face. Eu sou Kátia Aguiar, e perfil novo. Deixe seu comentário. Vamos agradecer o pessoal que está aqui, tem que valorizar. Vamos lá, Soraya, Roberta, Francisco, beijo. Mark Pinguel, Roberto. Beijo para todo mundo. Especial aí na quarta-feira. Hoje é quarta, né? Cara de segunda-feira por causa do feriado. Mas é sempre tempo da gente buscar essa mentalidade de crescimento aí, avaliar o nosso discurso, né? De tudo que veio aí acontecendo no feriado, final de semana. Quando se juntaram as pessoas, lembrar que as palavras têm poder, que as palavras merecem ser focada naquilo que a gente quer viver. Nossa mentalidade precisa de crescimento e ela consegue crescer. Ela não é uma mentalidade fixa, né? Eu já tinha dado beijo, tô falando de novo aqui. Mas é isso aí hoje, né? Por hoje é isso aí, é isso aí. Um beijo pra vocês, viu? Falou, até mais. Até amanhã. Kiki. Tchau, tchau. Tchau, tchau.